Scrum para leigos. Se você é leigo, está entrando no mercado de trabalho, não sabe o que significa Scrum, ou está vendo pela primeira vez na sua faculdade, eu vou explicar de forma prática como é que funciona para um desenvolvedor ou para alguém da área de marketing, porque o Scrum ele não é utilizado somente na área de desenvolvimento de software, mas em outras áreas também. Tá? Eu vou explicar de forma prática, de forma simplificada, como você vai ver isso na prática, no mercado de trabalho, porque muitas vezes você vai acabar vendo muita teoria, mas não vai entender de fato. Mesmo que você pegue uma explicação aí, sei lá, de 10 aulas, talvez você não entenda o que de fato você vai usar no dia a dia. Eu vou falar para vocês o que basicamente se usa, tá? Você pega lá, sei lá, 80% do que você vê lá na teoria do PMBOK, esses livros de agilidade, enfim. Você vai ver um monte de coisa, mas muito desse conhecimento fica para uma outra pessoa. Uma pessoa que é importante no seu time, pode ser que tenha ela e pode ser que não tenha. Que é o Scrum Master. Esse cara aqui, esse papel aqui, é o papel da pessoa que vai fazer com que as coisas andem no seu projeto, né? Fazer com que as pessoas se comuniquem, vai agendar reuniões, vai fazer com que todos os ritos do processo da prática do Scrum sejam feitos, sejam executadas corretamente. Então esse papel do Scrum Master, ele é importante para que tudo fique alinhado, né? Todas as expectativas sejam alcançadas, tá? E os stakeholders também que também é um outro papel, também fiquem satisfeitos com o resultado do projeto, os desenvolvedores possam desenvolver tranquilamente. Então esse daqui é como se fosse um ponto de encontro entre as expectativas, né, e a realidade do projeto, em o que você espera que o projeto faça, né? Essa pessoa aqui, ela tem um papel fundamental para que a metodologia em si, né, seja aplicada, tá bom? Mas nem sempre você vai ver a figura do Scrum Master, tá? Às vezes você vai ver um líder técnico, alguma outra pessoa, um gerente de projetos, alguém fazendo esse papel. Então nem sempre você vai ter a figura do Scrum Master. Beleza. Bom, a primeira coisa que eu vou falar sobre o Scrum é o seguinte, você tem ritos, tá? Então no Scrum, vou colocar aqui no meio, vou colocar em vermelho, separar ele, e em volta aqui, ó, vou colocar os ritos, tá? Vamos supor, começa aqui, então começa aqui, o primeiro ponto, vou botar um ponto 1 aqui, aí ele vai vir para cá, ponto 2 aqui, 2 pontinhos, vem para cá, ponto 3 aqui, e aqui, ponto 4. Beleza? E aí ele volta para o início, tá? Então aqui um ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Vamos supor que tem dividido em 4 pontos, tá? Só dando um exemplo aqui. Então ele vai fazendo esses ciclos aqui. Cada parte desse ciclo, ele vai acontecer alguma coisa, tá bom? Então aqui no início, você tem, por exemplo, tá? Você tem, por exemplo, geralmente no início da sprint, você vai ter uma coisa que é chamada de planejamento, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, planejamento, que também é chamado de planning, ou planejamento, ou planning. Muita gente usa planning, tá? Eu acho que é assim, gente. Posso estar escrevendo errado, hein? Planning. Acho que é assim que escreve, tá? Se eu estiver escrevendo errado, eu não estou olhando o corretor aqui, então, enfim. Então, a planning é um momento onde você vai planejar as atividades da sua sprint. É bem aqui no início, tá? No primeiro ponto. Na planning você vai discutir quais atividades vão entrar para aquela sprint, ou seja, a sprint é um ciclo que pode acontecer pode ser de uma semana, de 2 semanas, de um mês. Vamos supor que isso daqui, que geralmente a maioria dos lugares que você vai trabalhar, vai ser 2 semanas. Tá? 2 semanas, esse ciclo todo aqui. E cada parte do ciclo vai acontecendo uma coisa, tá bom? Aqui é metade da sprint, certo? Vamos supor que aqui é um final de semana, né? Então aqui, antes de ir para a próxima sprint, pode acontecer uma coisa ou não. Mas eu separei em 4 pontos justamente porque geralmente é um ciclo de 2 semanas, de um mês, tá? Então vamos supor, se fosse um mês, aqui seria as primeiras 2 semanas e aqui seria as 2 últimas semanas, tá bom? Então,
Só separei para vocês entenderem, ficar mais fácil de entender que é um ciclo, tá? Então, enfim, releve se isso aqui não estiver bagunçado na sua cabeça. Entenda que isso aqui é um ciclo, beleza? Os ritos acontecem nesse ciclo e ele vai estar sempre incrementando alguma funcionalidade nova. Quando ele termina, chega aqui de novo, vai ter alguma coisa nova acontecendo, tá bom? Então, aqui no início, vamos voltando para cá. Espero ter ficado claro, né? Isso aqui. Uma sprint. Então, a gente vai ver aqui, eu vou colocar um nome aqui, né? Pra gente saber qual é o nome desse cara aqui. Então, isso daqui, ó, que a gente está vendo, tá? Vou colocar aqui dentro, ó. É uma sprint. Beleza? Isso aqui é uma sprint, tá, gente? Sprint de 2 semanas, ok? Então, essa sprint é como se fosse um circuito que você vai percorrer, vamos supor, uma corrida, não é um sprint, uma coisa que você vai fazer numa tacada só. Então aí você faz aquela sprint, uma tacada só, pum, chegou no final, vai começar uma nova sprint. Começa uma nova sprint, outra tacada de novo, entrega uma parte do produto, terminou, começou de novo, faz de novo. Então por isso que ela é iterável e incremental, porque sempre vai estar entregando algumas coisas ao longo desse percurso, ok? Então a planning é o momento que você vai planejar as atividades da sua sprint, tá? Aqui no início também tem situações que já aconteceu de entrar uma reunião, uma outra reunião, não vou colocar aqui senão vou bagunçar a cabeça de vocês, que é a reunião de review, de rever tarefas. E já aconteceu de entrar também aqui no início da sprint a reunião de retrospectiva, tá? Mas são situações e situações. Geralmente não acontece aqui, acontece um pouco antes, que é mais ou menos aqui assim, ó, no finalzinho da última semana, tá? Acontecem as reuniões que eu vou falar para vocês, tá bom? Então aqui, ó, entrou aqui, passou nesse tempo aqui. Geralmente aqui no meio existem reuniões que aí eu poderia talvez ter um pouco de imprecisão aqui em relação à teoria, só que na prática isso acontece sempre, tá, gente? Geralmente nesses pontos aqui, ó, ou aqui, tá? Entre uma semana e outra, você vai ver o quê? Reuniões, colocar assim, né? Reuniões de refinamento, né? Opa, colocar assim, né? Refinamento. Tá? Essas reuniões de refinamento são feitas para você justamente refinar as atividades que você vai ter durante ao longo da sprint. Ou nessa sprint mesmo, que às vezes você está enrolado, você não refinou, e geralmente vai acontecer, tá? Você vai ver que vai ter momentos que você vai estar refinando uma atividade que você vai fazer na outra semana, porque não deu tempo de refinar aqui no início, ou na sprint anterior. Mas o que acontece é, geralmente, esses refinamentos serem feitos para que quando você termine a sprint, você chega aqui no início da sprint, você já esteja com a atividade refinada, ou seja, a pessoa lá que é responsável por criar as atividades, eu vou pensar, poxa, eu vou criar, sei lá, um botão de iniciar, um botão de, sei lá, cara, um botão de venda, tá? O botão de comprar, né? A gente não fez o botão de comprar ainda, então precisamos criar um botão de comprar. Geralmente quem faz isso é o PO, o analista de funcional, né? Essa pessoa vai escrever lá uma historinha dizendo, ó, precisamos fazer isso, aqui, isso. Só que aquele negócio é um dado bruto. Você precisa refinar aquilo ali para ficar bonitinho e aí você encaixar as atividades para os desenvolvedores desenvolverem. Então, nesses pontos aqui, ó, vão acontecer os refinamentos, tá? Para justamente você não ficar com aquele dado bruto, escrito de forma bruta, ter uma coisa mais refinada. Para quando você for fazer a planning, você ter já alguma coisa bem refinadinha para você colocar na sprint. Não vai ser aquele dado bruto, aquela coisa. E aí quando você coloca na sprint, você distribui, você separa aquilo que você fez na planning, aquilo que você planejou, você separa em atividades. Você pode colocar vários desenvolvedores para fazer a mesma atividade, ok? Beleza. A gente tem a planning, né, que é no início, temos os refinamentos que acontecem ao longo, pode ser na metade, pode ser aqui no finalzinho da semana, pode ser aqui, vai de acordo com o que o time achar melhor, tá? O refinamento ele acontece ao longo da sprint, pode ter 2 reuniões, podem ter 4, vai de acordo com o que o seu time acha, tá? Isso geralmente é muito flexível. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente está chegando aqui no final, então estamos terminando a sprint, tá? Estamos terminando a sprint aqui. Aqui no final vão vir 2 tipos de reunião. Tá aqui bem no finalzinho. Vou colocar aqui em cima para ver se... Será que eu vou conseguir? Não sei.
Vamos tentar colocar aqui, ó. A retrospectiva. Nossa, ficou horrível. Enfim, acho que deu para ler, né? Retrospective ou retrospectiva, tá? Esse aqui é uma das primeiras coisas que acontece, mas pode inverter, tá? Nem sempre é a mesma ordem, mas geralmente é a retrospectiva e a review, tá? Bom, o que é retrospectiva? Retrospectiva é um momento onde você vai fazer um retrospecto do que aconteceu na sprint, né? Então você vai falar ali, bom, nessa sprint a gente fez tal coisa, foi legal, foi bacana, ou nessa sprint faltou a gente, sei lá, ter conexão com o banco de dados, ficou muito instável. Você vai falar os pontos positivos, negativos, o que a gente pode melhorar para a próxima sprint, tá? Então a retrospectiva é um momento onde você abre o seu coraçãozinho para você falar as coisinhas que você tá ali, né, se sentindo mal, se sentindo bem também, quer falar que, poxa, amei o trabalho do desenvolvedor tal, poxa, amei o trabalho do Scrum Master, amei o trabalho da PO. É aquele momentinho, né, bonitinho enfim, do time, para todo mundo se comunicar, falar as coisinhas bonitinhas, tá bom? Ou também as coisinhas feinhas também, você pode falar coisa feia aqui também, que todo mundo vai tentar chegar num consenso para tentar resolver e melhorar, né, o ambiente de trabalho, tá bom? Aqui na review é um momento onde você vai mostrar o seu trabalho. Você fez o seu trabalho, desenvolveu e agora você vai mostrar. Então é o momento dos desenvolvedores mostrarem tudo aquilo que eles fizeram. Aí você tem ali a parte de você apresentar mesmo. Às vezes o cara é front, você vai apresentar a telinha que você fez. Se você é back-end, você vai mostrar que os dados estão no banco de dados salvos. Ou a mensagem, quando você manda lá para o servidor, volta direitinho para a sua aplicação, você consegue manipular. Por exemplo, quando você é back-end, geralmente você não vai ter uma tela para mostrar. Você vai ter, por exemplo, talvez o Postman, nem o Postman sirva, mas talvez, por exemplo, um print do dado salvo, entendeu? Uma coisa mais explicada, mais documentada, você vai mostrar o documento que você criou, né? Que a gente chama geralmente de evidência, tá? Quando você tem evidências ali do seu trabalho. Então, basicamente, a review é para isso, para você mostrar o trabalho. Quando termina, eu não sei nem porque que eu apaguei desse lado aqui, gente. Sinceramente, eu ia escrever coisa aqui. Enfim, olha, relevem, tá? Deu vontade até de fazer de novo o vídeo, mas não vou fazer não. Ficou desse lado aqui sem nada. Eu vou colocar agora o seguinte, tá? Então assim, a gente sabe que eu vou escrever de novo, tá? Vou colocar aqui, ó, a nossa planning, tá bom? Aqui nós temos as reuniõezinhas que acontecem, né? Que ao longo da sprint, são chamadas de refinamentos. Pronto, para ficar bonitinho, pronto. Ficou bonitinho, mais ou menos, né? Enfim, aqui a gente tem retrospectiva e review. Então, esses são praticamente os 4 ritos que a gente tem. Esse vídeo tá grande pra caramba, mas eu vou continuar para poder mostrar para vocês os papéis, tá? Os papéis de, bom, quem tá trabalhando no seu time. Beleza? Isso são os ritos. Uma sprint, ela pode ter 2 semanas, 1 semana, pode ter 1 mês, pode ter 2 meses, vai de acordo com o seu time. Geralmente são 2 semanas. O trabalho termina, você entrega com uma retrospectiva, aquela comunicação bonitinha, geralmente é o Scrum Master que lidera a retrospectiva. A review, você entrega o seu produto, vai ser visto o seu produto ali em ação, o que você entregou naquela sprint, e na próxima sprint você vai entregar uma outra review, uma outra coisa que você fez, um botãozinho diferentinho, um acesso ao banco de dados, uma funcionalidade nova, um microserviço novo que você criou, entendeu? São coisas que você vai fazendo ao longo da sprint, né? E quando você termina, você entrega na review, você mostra que o seu trabalho está pronto. Agora vamos falar dos papéis. Bom, os papéis são o seguinte, galera, bem simples, tá? Papéis do seu time. A gente vai ter o papel do PO, que significa Product Owner, proprietário do produto. A pessoa que é responsável por conversar com a parte de negócio, com a parte responsável pelo investimento que está sendo feito no projeto, tá? Então, esse PO aqui, ele conversa com os stakeholders. Lembrando, gente, eu não sou letrado em Scrum não, tá? Eu sou desenvolvedor, sou programador, assim como vocês. Eu estou trazendo para vocês aqui o que eu vejo no dia a dia,
para que vocês entendam, fique fácil para você que está entrando no mercado, para você que está querendo pegar um primeiro estágio e nunca viu isso aqui na vida. Para você não se assustar que isso aqui é um negócio que é rotina, de trabalho, você vai aprender isso aqui fica gravado. Para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo tudo isso aqui de cabeça. Então por isso que às vezes eu estou escrevendo um negócio aqui, de um lado, de outro. Isso aqui fica na cabeça de vocês não vão esquecer nunca mais, tá bom? Então o PO, ele conversa com os stakeholders, que são, na verdade, as partes interessadas. São as partes interessadas no projeto. Pode ser um investidor, pode ser um gerente, pode ser, vamos supor, uma área específica da empresa que está precisando desse projeto que você está desenvolvendo. Pode ser um cliente externo, uma outra empresa, tá? Que também está esperando. As partes interessadas são as pessoas que vão ser afetadas de alguma forma pela entrega do projeto, tá bom? Então o PO, ele é uma figura muito importante, tá? Uma figura muito importante no seu projeto. Pode ser que seja uma outra pessoa, pode ser um gerente de projetos que está fazendo esse papel, pode ser um desenvolvedor fazendo o papel de PO, já vi muito isso acontecer. Assim, não muito, vi algumas vezes acontecer. É uma anomalia? Sim, porque geralmente o desenvolvedor ele vai ter que estar desenvolvendo, ou então ele vai ser um arquiteto, ou uma pessoa mais técnica. Se ele é PO, bom, temos uma coisa um pouco inconsistente, porque o PO geralmente é uma pessoa que ela conversa mais, ela não desenvolve. PO não desenvolve. Você vai escrever histórias, vai mandar muito e-mail, receber e-mail, fazer muita ligação, muita call. Bom, se você é dev, você vai odiar o papel de PO, tá? Então esse papel aqui geralmente é feito por uma pessoa que é mais ligada a essa parte mais menos técnica e mais de soft skills, tá? Beleza, temos o PO e mais quais os papéis? A gente tem o papel do SM. Aí você fala, pô, SM, eu sempre vejo essa sigla, né? SM. Gente, SM é Scrum Master, eu já falei do SM aqui, tá? A gente tem um papel do SM, que é justamente a pessoa que faz toda a conexão de todo mundo no time, tá? Justamente o PO faz essa conexão do PO com o restante do time. E a gente tem a última parte, que é o time. Que aí pode ser composto de devs, arquitetos, botar arc assim, né, de architect de inglês, né, enfim. E pode ter também, por exemplo, pessoal de DevOps, DevOps barra SRE, né, também, tá? Tem uma diferença entre eles, não vou falar exatamente qual é a diferença, mas tem. São pessoas que mexem mais com a parte, enfim, a parte mais estrutural do projeto, tá bom? Às vezes esses caras aqui, ó, eles não ficam no seu projeto dedicado. Às vezes eles têm uma equipe deles separada do projeto e eles vêm pontualmente ajudar. Mas tem situações em que um time é composto de devs, arquitetos e DevOps. Tem time que não tem o papel do arquiteto, tá? Tem só dev e DevOps. Tem time também que não tem nenhum dos dois, nem arquiteto e nem DevOps e nem SRE. Tem só dev. Já vi isso acontecer, tá? Bom, enfim, esses aqui são os papéis no time de desenvolvimento, né? Claro que às vezes, por exemplo, o PO tem um ajudante que se chama analista funcional, tá? AF. Que ele meio que ajuda o PO a escrever as suas histórias, né? Como eu falei, quem é que escreve as histórias para aquela sprint, o negócio que fica, né, rodando a cada 2 semanas? É o PO. O PO escreve a historinha lá, um negócio, né, dado bruto lá, sem nenhum polimento, né? É totalmente sem classe, né? Quem que vai fazer esse refinamento? São os devs, o arquiteto, tá? Às vezes o DevOps ajuda também, uma parte estrutural que precisa de um conhecimento mais ligado, por exemplo, eu preciso alocar X máquinas para poder fazer esse microserviço rodar. Poxa, como é que eu posso fazer isso? Aí pergunta para o SRE. Poxa, posso ajudar vocês e tal. Então, assim, esses caras aqui, eles também conversam para poder gerar o refinamento das histórias. Mas quem escreve as histórias são os POs, tá? Então, os POs conjunto com seus analistas funcionais, são os responsáveis por escrever as histórias
que vocês vão usar durante o desenvolvimento na sprint, tá? O Scrum Master, ele faz o meio de campo, né? Ali entre o time, tá? E o PO, né? Os POs, e a gerência também, porque às vezes os stakeholders são gerentes. E esses gerentes, de vez em quando, eles vêm no projeto aqui conversar com os devs, tá? Às vezes existe essa coisa de um stakeholder vir aqui conversar com o time, beleza? E o Scrum Master é esse cara do meio de campo, que ele conversa tanto com o PO, com o time e com os stakeholders também. Tanto é que quando tem reunião entre PO e stakeholders, o Scrum Master geralmente vai participar, porque ele precisa estar atento, ele precisa estar ouvindo tudo que está acontecendo, tá? Mas, porém, quando não existe a figura do Scrum Master, quem é que faz esse meio de campo? Se não for um analista funcional, vai ser o próprio PO. O próprio PO vai ser o Scrum Master, ok? Então, quando não tem o Scrum Master, a gente tem a figura do PO fazendo esse papel. Então, ele vai acumular duas funções, sim. Tá? Assim como um arquiteto, muitas das vezes, ele se torna um desenvolvedor e ele acumula também o papel de dev. Assim como o DevOps também pode acumular o papel de SRE também, beleza? A acumulação de funções é muito comum. Se você não sabe, aí você fala, mas na legislação brasileira não permite. Vai confiando nisso aí. Isso acontece muito, tá? Esse negócio de acúmulo de funções. Vai falar, mas pô, vou botar a empresa na justiça. Cara, como é que você vai fazer isso? Esse negócio tá tão ali, ó, tá tão intrínseco ali, você não consegue nem dividir. Pô, o negócio, a sua função às vezes está grudada numa outra que você não consegue dividir e fica meio difícil. Você pode até conseguir, mas pô, vai realmente querer entrar numa dessa? Faltando emprego aí, você vai ganhar na justiça e você perde o emprego e fica sem mercado. É muito difícil, sabe? A gente não vive no mundo ideal, então acontece muito disso, tá? De desenvolvedor pegar, no caso arquiteto, virar dev, arquiteto virar o tech lead, que também é um ponto, tá? Então aqui, ó, entre devs e arquitetos, geralmente existe o TL. Quem é o TL? É o tech lead. O tech lead é o líder técnico do seu time. É a pessoa que vai liderar o time. E geralmente não, sempre, né? Pelo menos nos lugares que eu vi, o tech lead também lidera os DevOps e os SREs também, tá? Ele lidera o time inteiro. Ele só não lidera o PO, porque o PO e o tech lead meio que estão em par de igualdade, né? Nem sempre, né? Mas geralmente estão, né? Geralmente estão ali. Esse cara que lidera o time, o PO, ele tá ligado aos stakeholders, né? Meio que obedece aos stakeholders. Mas, de uma certa forma, o PO ainda tem uma certa, digamos assim, uma importância a mais no time do que o tech lead, que é um líder dos técnicos, da parte técnica. Mas, se ele tiver muita influência, um tech lead, vou botar até em vermelho, se um tech lead tiver muita influência, ele pode derrubar um analista funcional e também pode derrubar um PO, tá bom? Essa parte aqui é um bônus, para vocês ficarem ligados que isso acontece muito, de pessoa querer derrubar outra, de falar que mal e tal. Um time pode derrubar um tech lead. Então assim, vamos ver, vamos por partes, tá? A questão de derrubar aqui é meio complicado. Não quero me complicar aqui com vocês. Um time, quando ele vê que um tech lead não está rendendo, ele pode conversar com o PO, pode conversar com uma outra pessoa e tal. Já vi acontecer de um time derrubar tech lead, tá? E já vi tech lead derrubar PO. Já vi PO derrubar tech lead. E já vi PO derrubar dev. Então assim, esse negócio de derrubar para um lado e para o outro existe, tá? Mas geralmente acontece, tá? De tech lead se reportar alguém acima, alguma gerência e falar, ó, PO tal não está fazendo o trabalho dele. Porque geralmente um PO, ele fica muito distante, né, do trabalho de um dev. Então, importante, né, ter essa comunicação entre eles, né, tanto desenvolvedores, né, os arquitetos, né, pessoas que fazem a parte da arquitetura de software ali, os tech leads também ficarem ligados com o time para poder justamente ter a comunicação acertada ali e principalmente o PO ficar ligado ali na comunicação com o time, tá bom? Essas são as partes do time. E bom, e basicamente é isso, galera. Isso daqui é o Scrum na sua
essência do mercado de trabalho. É o tipo de Scrum que você não vai ver no cursinho, você não vai ver na faculdade. Provavelmente ninguém vai te ensinar dessa forma na faculdade. Ninguém vai te ensinar na faculdade metodologia Scrum, como ela na prática, da forma como eu falei aqui. Daria para eu falar mais coisa, daria para abranger mais coisas aqui. Vocês começaram a ver que eu comecei a pegar algumas coisas que eu nem tinha planejado falar, porque tem algumas nuances que você vai pegar só no dia a dia. Mas o que eu falei para vocês aqui abrange, sei lá, cara, 80% que você vai ver no dia a dia sobre Scrum, tá? Claro, tem algumas siglas, algumas coisinhas a mais que você vai ver, que eu talvez nem tenha mencionado aqui, mas, cara, 80%, se você pegar esse vídeo aqui que eu tô gravando agora, e você olhar ele pelo menos uma vez, você já vai ter uma ideia. Quando você for fazer, sei lá, uma entrevista de emprego, você já vai saber o que é um stakeholder, o que é um Scrum Master, o que é um PO, o que é um Tech Lead, que é o time de desenvolvimento do Scrum. Esse é o vídeo falando sobre Scrum. Se você ficou até aqui, agradeço por assistir mais um vídeo aqui no canal Brazilian Dev. Assiste esse vídeo aqui.